Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero fazer um comentário sobre cinema clássico e Netflix, porque eu não sei se vocês notaram, mas nós chegamos ao ponto de que não existe mais conteúdo clássico no catálogo da gigante do streaming. O que existe hoje são sobras de contratos anteriores e filmes que vão ter um prazo de expiração na plataforma e que quando esse prazo for cumprido, nunca mais irão retornar. Eu fiz uma pergunta para a Netflix do porquê que eles não estão colocando mais filmes clássicos no catálogo, obtive uma resposta e eu quero discutir aqui não só a resposta, mas discutir o contexto da resposta também. Um breve histórico. Até 2011, se você queria assinar Netflix no Brasil, você tinha que, na verdade, usar um VPN e assinar o serviço estadunidense, pagando em dólar, enfim, um outro tipo de acesso, né? A Netflix chega no Brasil em 2011, custando R$ 15, eles fazem um amplo marketing disso, que é com apenas R$ 15 por mês você assiste a vários filmes. E ela pegava muito, para fazer a sua promoção, pegava muitos filmes clássicos do década de 60, 70, 80, clássicos da década de 90, especialmente filmes que marcaram época na Globo, no SBT, na sessão da tarde, no Corujão, enfim. Eles fizeram um marketing muito bom. Eles entraram na realidade brasileira. Eles pegaram filmes que de fato tinham um histórico de exibição no país. Naquela época, a crítica era outra. A crítica era que você não encontrava conteúdo novo no catálogo, né? Não existia produções originais. Existiam muitos filmes antigos, uma biblioteca de cinema antigo, vários filmes até de 2009, 2010, mas nada, repito, nada naquela época atual. De 2011 para cá, nós temos o inverso ocorrendo, né? Você tem muito conteúdo original da Netflix em forma de seriados e em forma de filmes, produções originais também, e pouquíssimo conteúdo clássico. E não só pouquíssimo conteúdo clássico, como também um total desligamento desse tipo de conteúdo. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, em praticamente todos os mercados que a Netflix atua até o começo de 2019. E aí é onde o Brasil entra e onde o Brasil está deixando a desejar. Em determinado momento você tinha Poderoso Chefão na Netflix, E o Vento Levou, filmes do Chaplin, filmes do Buster Keaton, filmes do Hitchcock, clássicos Cidadão Kane, Casablanca, entre outros. Hoje você não tem mais nada. Então é triste olhar isso, parar para ver, né? E eu fiz a pergunta para a Netflix, eu perguntei, eu mandei um e-mail pedindo posicionamento do porquê que eles enviaram, se era questão de mercado, se era estratégico, se era por dificuldade de contrato de produção, e eles me responderam apenas dizendo que eles fazem um catálogo do país tendo em conta o número de exibição, dados internos e que basicamente eles querem dizer o seguinte, que eles fazem o que é certo porque eles têm as estatísticas. Então, provavelmente ninguém no Brasil assistia filmes clássicos, eles optaram por deixar isso de lado e colocar, por exemplo, conteúdo em língua portuguesa. Só que com essa saída da Netflix do mercado de filmes clássicos na questão do streaming, você fica com Telecine Play, que não tem muitos longas, Prime, que não tem muitos longas, pegou alguns contratos que até então eram da Netflix, e vou citar especialmente Trilogia Poderoso Chefão. Você tem algumas outras opções isoladas, como Netmovies, mas que são, repito, opções isoladas e nenhum comprometimento a longo prazo com uma plataforma viável. Nos Estados Unidos, em 2019, no começo do ano, durante um conference call da Netflix, um investidor perguntou se não existia o interesse da Netflix voltar com o catálogo clássico, né, catálogo de filmes clássicos. E eles ouviram que estavam planejando sim fazer várias adições mensais. E nesse mês de junho, por exemplo, nós tivemos adição de Platoon, Network, Carrie, Cabaret, filmes estrangeiros, clássicos da Itália, entre outros. Na Netflix dos Estados Unidos já existe essa preocupação, porque nós tivemos o lançamento da Criterion Collection, serviço de streaming da Criterion, no mês passado. Nós tivemos ampliação do catálogo do Prime nos Estados Unidos no mês passado. Agora a Disney controla a Hulu, ou seja, vai colocar o catálogo da Fox na Hulu. Você tem em breve o serviço de streaming da Warner, que vai colocar o catálogo não apenas da Warner, mas o catálogo clássico da MGM, que é posse deles, né? Da Warner Archives.
E aí você tem a Netflix no meio de tudo isso, podendo fazer contratos esporádicos, não apenas com a Warner, mas também com a Paramount e outras parceiras, né, de tantos anos. Só que no Brasil, com exceção do Prime, que é um serviço com catálogo muito mais limitado do que apresenta nos Estados Unidos, você não tem Hulu, você não tem Criterion Collection, você não vai ter nem o serviço da Disney no primeiro ano, você não vai ter nem mesmo o serviço da Warner no primeiro ano. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que a Netflix ela chega com uma proposta muito legal de trazer filmes antigos e até popularizar esses filmes no país, porque muita gente não vai, vamos ser sinceros, muita gente não vai pegar e vai comprar um DVD de um filme clássico. É muito mais fácil você fazer essa introdução colocando no catálogo de um serviço de streaming. A Netflix muda essa perspectiva dela, né? Uma perspectiva perfeita, uma perspectiva de fazer conteúdo original. Só que aí a Netflix Brasil deixa de desejar a partir do momento que ela diz não, nós não vamos mais trazer conteúdo clássico para o nosso catálogo, porque nós notamos basicamente que o brasileiro não gosta de filmes clássicos. Isso eu acho um erro, isso eu acho até desrespeitoso também com o público no geral, e eu acho que para uma gigante como é a Netflix, não seria difícil fazer 20 adições de clássicos por mês, como a Netflix dos Estados Unidos está fazendo desde o começo do ano. Então, eu fico muito chateado com isso, porque se você gosta de filmes clássicos no Brasil, ou você corre atrás do DVD, do Blu-ray, que seja, e aí você tem um gasto individual, né, cada um deles. A biblioteca do iTunes e do Google Play são bibliotecas limitadas também, e apresentam alguma coisa, mas são limitadas. Mas, se não, né, você corre para a pirataria. Isso é extremamente comum no país, eu não preciso falar. E aquela coisa, você tem tanta limitação de catálogo, você tem tanta limitação de coisas que nunca chegam no Brasil, conteúdo de filmes clássicos, década de 40, 50, 1930 também, que a pirataria, infelizmente, no Brasil, em determinadas questões, mesmo com a popularização dos serviços de streaming, ela acaba sendo a primeira opção para muita gente. Então, repito, não é difícil você fazer adições pontuais no catálogo. E a Netflix Brasil tinha um catálogo de adições muito semelhante ao dos Estados Unidos na questão de filmes clássicos, com exceção de alguns contratos de distribuição que no Brasil foram negociados de outra forma, né? O que eu notei é que como eu falei, parte dos contratos de filmes clássicos da Netflix acabou migrando para o Prime, para o serviço da Amazon, e a Netflix não se preocupou mais com isso, né? Infelizmente, ao contrário do pessoal dos Estados Unidos, porque lá eles têm competição. Lá eles têm a Criterion Collection, lá eles têm a Amazon Prime investindo muito no catálogo clássico, lá eles têm a Hulu, com uma nova proposta no futuro de mais filmes clássicos, fora a Warner, como eu falei, com todo o catálogo da Warner, todo o catálogo da MGM. No Brasil essa competição não existe, então até é uma zona de conforto que eu compreendo, né? Então esse foi o comentário de hoje sobre a dificuldade de assistir filmes clássicos em serviços de streaming. Até alguns anos atrás você tinha as locadoras, né? Hoje não existem mais. Você tinha também locais específicos para vendas de DVDs de filmes clássicos nas grandes capitais. E infelizmente o que acontece hoje é que você tem sobras desses DVDs, essa produção, já que o DVD caiu em desuso também em vários países, e eu noto que no Brasil também caiu em desuso. E a prensagem de Blu-rays no Brasil, muita gente diz que o Blu-ray nunca se popularizou de fato no país, mas o fato é que as distribuidoras colocam lançamentos atuais, é claro, e aí apostam em alguns clássicos, alguns grandes clássicos para a composição do catálogo. Então a pirataria nesse ponto ainda é uma realidade no país, para quem gosta de cinema, para quem é cinéfilo, o pessoal sabe disso, convive com isso, mas é um ponto que eu noto que nunca foi discutido como deve ser. A gente fala muito sobre pirataria no cinema contemporâneo, na atualidade, e esquece do cinema clássico. E esquece que tem gente que quer assistir os filmes clássicos e não consegue de forma legal, porque não tem no catálogo, você não acha em DVD, não acha em Blu-ray, e não existe nenhuma opção no mercado para suprir essas necessidades. Certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!